Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nesta semana falamos com o professor Henrique Kieski, aqui da Universidade, para analisar o cenário político das eleições municipais. Finalizados todos os pleitos, inclusive os segundos turnos, o cenário no país é drasticamente diferente de 4 anos atrás, aparentemente em função de tudo o que vem ocorrendo no país desde junho de 2013, com os primeiros protestos populares em grande escala. E é sobre isso que conversamos agora. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Isso é realmente reflexo de 2013, 2014, 2015? Eu acho que o dado importante dessas eleições, a característica marcante dessas eleições é a quantidade expressiva de abstenções, brancos e nulos. E eu acho importante frisar que abstenção, branco e nulo, sim, é voto. Era muito presente isso, né? Eu me lembro bem nas manifestações de 2013. Claro. Isso era um elemento sempre presente. Uma forma de protesto contra o sistema político como um todo. Pode ter havido a rejeição à esquerda ou a rejeição especificamente ao PT em função da Lava Jato. Claro, isso é um dado. Mas a adesão significativa das abstenções caracterizou a eleição. Marquesan em Porto Alegre perdeu para as abstenções nulos e brancos. E invalida isto o resultado. Não adianta afirmar que foi 60% dos votos válidos, mas é preciso dizer que ele perdeu para os demais formas de protesto. E essa foi uma característica no país, na região, em Porto Alegre e no país, ou seja, um sentimento de insatisfação geral por aquilo que se denomina de velha política, das velhas práticas da política. Isso tem que ser levado em consideração e, para mim, é característica, sim, que desencadeou lá nos movimentos populares de 2013 e que se transformou em voto agora. Isso aí é um reflexo aí de 3 anos, a gente está falando 3 anos e pouquinho, né? Foi junho de 2013. Mas uma coisa também de junho de 2013 que eu li até outro dia e realmente é uma coisa que, uma análise, digamos, a médio prazo, longo prazo, digamos assim, de 3 anos, interessante que o que eram aqueles protestos de 2013 e que se transformaram nos votos nas urnas hoje, só que sem levar em conta essas abstenções nulos e brancos, né? Muitas vezes essas análises não levam em conta os nulos, brancos e abstenções tidos como votos inválidos, né? O que não é correto. Então se procura, de certa forma, se vê até minimizando a importância desses protestos lá em 2013, que depois se transformaram em outros tipos de protestos, de outro perfil de protestante, digamos assim. Porque, na verdade, afirmar somente votos válidos como aqueles diretamente dados ao candidato não caracteriza a totalidade do pleito. Porque senão não seria legal votar nulo. Uhum. Então, na verdade, a análise política correta deve considerar o contexto inteiro das eleições. E as abstenções, os nulos e os brancos mostram exatamente essa significativa parcela do eleitorado que manifestou, sim, democraticamente o seu protesto. Se falou muito no voto útil, né? Votar em um para não votar em outro, para que o outro não ganhe. E não colou. E não colou, exatamente. As pessoas, Porto Alegre, especialmente. Especialmente, as pessoas foram para protestar mesmo nesse sentido, porque não se viam representadas naquela possibilidade, porque não identificaram nos candidatos uma renovação efetiva da política. Era, na verdade, o mais do mesmo. Então, o protesto absolutamente válido e legítimo no jogo democrático é a abstenção, o nulo e o branco. Indo agora diretamente para situações nas cidades, né? A gente tem aí as grandes cidades aí do Rio Grande do Sul, todas com segundo turno, acho que só Pelotas não. Então, Porto Alegre, Canoas, Caxias e Santa Maria, todas com segundo turno. Santa Maria com segundo turno apertadíssimo entre o candidato PT e do PSDB. E aí uma grande, em números absolutos, uma grande diminuição das prefeituras do PT. Como fica o partido a partir dessas eleições municipais agora? Na verdade, ele precisa se refundar, né? Olívio Dutra acabou falando numa reunião do partido que realmente o telhado está podre e caiu, mas a base continua boa. Significa que
o PT deve retornar àquele processo anterior que ele deu à fundação, porque enquanto proposta de poder, fracassou completamente. Eu só vejo no PT esta possibilidade, uma refundação do PT e uma rearticulação da esquerda agora como oposição. E é muito importante no jogo democrático que realmente se tenha uma oposição efetiva, combativa, atuante para fiscalizar todos os atos da administração eleita sem problema nenhum. Oposição faz parte da democracia, sustenta a democracia e não o contrário, como muitas vezes nós podemos supor. A oposição é absolutamente necessária. Depois de tanto tempo, o senhor acha que o partido volta ao cacuete da oposição que se tinha aí nos anos 80, 90, por exemplo? Eu espero, porque a política brasileira, o cenário, que era o motivo do programa, o nosso cenário político precisa de uma oposição. Não importa quem efetivamente venha a assumir o poder em nível municipal, estadual ou mesmo federal, nós precisamos de uma forte, de uma oposição atuante. Eu acredito que o PT possa reencontrar essa vocação ou desaparecer de vez, porque a derrota nessas eleições municipais mostrou exatamente isso, que o esgotamento desta proposta, sem sombra de dúvida. Cidades-chave, como por exemplo no Rio de Janeiro, se criou um cenário interessante onde o PSOL era a oposição Sim. ao PMDB do Marcelo Crivella, Sim. que era aliado, inclusive, da Dilma. Da Dilma. Né? Que foi ministro da Dilma, do PT. Então, aí se tem mais um cenário interessante pós-eleições. Né? O PSOL se desvinculando Sim. Não que algum dia tenha sido vinculado, acho que o discurso geral não é esse, né? Mas a própria população em geral começa a ver um descolamento do PSOL do PT, assim, inclusive com muitos discursos dos próprios candidatos, o pessoal falando isso. Né? Historicamente, o PSOL nasce de dentro do PT e quando o PT assume certas posições de poder e governo, o PSOL racha. Provavelmente, o PSOL é uma possibilidade de esquerda. Então, a esquerda no Brasil terá que realmente reestruturar-se, reorganizar-se a partir deste cenário que realmente é um cenário de derrota. Né? Então, me parece também que a grande mídia tem falado muito numa onda azul, no sentido de uma vitória do PSDB, mas eu ainda colocaria mais esse componente. Me parece também, existe aqui uma rejeição ao projeto que não foi cumprido pelo PT e que, na verdade, fez com que o PT se transformasse no antípoda de si próprio. Aquilo que ele havia prometido eliminar, ele, na verdade, aumentou. Então, me parece que esse voto não é tanto o apoio direto, digamos assim, ao PSDB, mas é uma rejeição ao esgotamento dessa proposta que não cumpriu com o que veio, com o que prometeu. O senhor vê o PSDB fortalecido, apesar dessa posição, mas vê o PSDB fortalecido não só em números absolutos, talvez fortalecido politicamente perante, inclusive, ao PMDB, por exemplo, simbolizado talvez na disputa em Porto Alegre, aí, né? PMDB versus PSDB. Eu acredito que sim. Enquanto partido, o PSDB sai fortalecido. O único problema agora é que os caciques vão se enfrentar fortemente, porque Aécio não elege o candidato dele em Belo Horizonte. Né? E Alckmin sai fortalecido, por exemplo, em São Paulo. Enormemente fortalecido. Porque elege o Dória em primeiro turno. Então, eu acredito que o tucanato, né, as lideranças tucanas, eles vão realmente se autodestruir, um processo antropofágico interno, mas enquanto partido, o PSDB sai fortalecido, com certeza, das eleições. O PMDB, na verdade, ele perde espaço nesse sentido, porque me parece que a opinião pública brasileira percebeu que o PMDB, na verdade, coligado com o PT, sustentou o partido.
e que o PMDB vem sustentando todos os partidos políticos. Se nós precisarmos afirmar um partido fisiológico no Brasil, é o PMDB. Ele sustentou todos os governos desde a redemocratização. Então, qual é a identidade? O problema, me parece, do Melo em Porto Alegre foi esse. Qual era a identidade efetiva que tu teria que apresentar? Não há. O poder, isso não é identidade, isso não é proposta. Inclusive, há sinais de que o Melo saiu muito desgastado até com os próprios políticos do PMDB, né? Em função de alguns direcionamentos de campanha. Sim. No segundo turno, em função disso, né? A aproximação com Sim. alguns setores da esquerda, etc. Bom, falando ainda do PSDB, um dos eleitos do PSDB foi a prefeita aqui de Novo Hamburgo, né? Fátima Daut, a primeira prefeita mulher aqui na cidade. E a gente entrevistou ela algumas semanas atrás aqui no Em Pauta. Eu queria destacar alguns trechos dessa entrevista para a gente poder analisar e falar um pouquinho, inclusive, sobre esse discurso recente da Fátima Daut. Vamos ver. Percebendo e dentro desta campanha, a gente vê que para quem traz um projeto novo, fica bem mais difícil. Né? E num país que hoje, exatamente, num país hoje que precisa de pessoas novas dentro da política, esse tempo curto de 45 dias dificulta muito para quem é novo, para quem entra e precisa mostrar o seu plano de governo, as suas novas ideias. Imagina fazer isso num período tão curto, né? Então, vejo que essa lei talvez tenha que ser revista se a gente quer uma nova política, porque ela acaba favorecendo a quem já tem o nome mais conhecido dentro da comunidade. Eu, de alguma forma, já tinha o meu nome conhecido, mas eu precisava levar isso tudo para o grande grupo, para a comunidade como um todo. Então, os 45 dias foram muito intensos, foram realmente cansativos, né? Quem acompanhou viu que no final ali já as energias estavam se indo e a gente busca energia sempre de onde não tem. Não tem, exatamente, e consegue chegar. Então, fiquei muito feliz que conseguimos mostrar para a comunidade o que nós queríamos, o que era a nossa ideia para a administração de Novo Hamburgo. Mas realmente 45 dias é pouco tempo, é bastante intenso. Então, professor, falando aí dos 45 dias de campanha, do pouco tempo. Bom, eu concordo com o pouco tempo, mas acontece que a candidata agora eleita deve se dar conta de que quem fez a lei foram os políticos. E é evidente que os políticos fizeram leis para beneficiar a si mesmos, né? É isso que ocorre no Brasil. Então, se ela quer entrar no jogo político, ela tem que saber exatamente disso. Que ela teve pouco tempo mesmo, porque a política não foi feita, como está estruturada no Brasil, para os desconhecidos. Ela fala de uma proposta nova. E eu acredito que ela tenha usado esse discurso inovador e se apresentado como gestora. E, portanto, isso pode ter contagiado o voto. Mas eu diria que o vitorioso nessa campanha foi o marqueteiro que sugeriu essa postura. Apesar de que ela não é uma pessoa realmente, digamos assim, da velha política, mas eu sinto muito, querida prefeita eleita, a senhora terá que entrar e jogar o jogo de acordo com as regras. E as regras estão dadas e as regras são essas. E a classe política que deveria mudar. E o problema é que a classe política não muda porque essas regras a beneficiam. Eu fiz até essa pergunta sobre o trânsito político para ela. E a gente pode ver agora em seguida no próximo bloco, nosso primeiro bloco está acabando, mas é interessante comentar isso porque justamente o comentário quando se tem um prefeito ou um político qualquer com o perfil mais gestor, como era o caso até da própria ex-presidente agora Dilma, de que como é que vai jogar o jogo político, né? Que tão necessário, tão, né, tá ali, precisa ser jogado de alguma forma, né? Então, no próximo bloco a gente volta com Em Pauta aí vendo mais alguns trechos dessa entrevista com a prefeita eleita aqui de Novo Hamburgo e a gente fazendo a análise aqui no nosso estúdio. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o cenário político pós-eleições municipais. Hoje aqui com o professor Henrique Keski, aqui da Universidade Fevale. Então, fazendo uma análise
sobre esse cenário. Professor, a gente falava da entrevista da prefeita Fátima Daut. Tem mais 3 trechos aqui para a gente analisar. Esse primeiro ela falou do pouco tempo, seria pouco tempo de campanha, a senhora já comentou. E eu queria falar agora especificamente sobre o que ela falou sobre esse trânsito político, porque o questionamento que eu fiz para ela foi justamente esse, o que a gente comentava no bloco anterior. Como fazer esse trânsito político, já que ela vai ter, ela teve apenas um vereador eleito da sua coligação, não foi nem do partido dela, foi da sua coligação. Vamos dar uma olhada no que a prefeita Fátima Daut falou. Sempre se fala da questão do trânsito político, né? E aí se tem agora a Câmara de Vereadores também que foi eleita, se tem só um candidato da tua coligação, nenhum do PSDB, mas um da coligação. Tu acha que isso pode atrapalhar? Como é que funciona? Ainda mais, né, entrando agora nessa questão. Né? Essa pergunta é ótima, porque isso foi utilizado muito durante a campanha, né? Como argumento. Como argumento. A Fátima é muito técnica, né? Mas isso não é verdade. Por quê? E isso é bom esclarecer para a comunidade. Durante os anos em que eu estive à frente da CI, ou mesmo em outras entidades, eu sempre tive um envolvimento político muito grande. Vou falar dos 5 anos em que eu estive presidente da ACI. É só buscar nas reportagens, buscar a informação está aí, né, para todos. Eu estava sempre envolvida politicamente. Ou eu estava em Brasília, eu tive várias reuniões com o então presidente da República, com ministros. Eu ia de manhã, voltava à tarde, por várias vezes a Brasília, junto à Câmara dos Deputados, uma boa relação com os deputados. Aqui no governo do estado, eu estava lá batendo o tempo inteiro, no governador, né, no Rigoto, depois com a governadora Ieda. Então eu estava sempre buscando e argumentando e trazendo benefícios, e consegui muitos aqui para a região desta forma, com os deputados estaduais e da mesma forma com os vereadores. Eu lidava com 3 cidades. Então, professor, aí a justificativa da prefeita. Eu desejo sinceramente que a prefeita obtenha êxito na sua administração. Novo Hamburgo merece uma excelente administração, mas eu só preciso deixar claro que uma coisa é a experiência como dirigente de uma associação empresarial e outra coisa realmente é o jogo político cuja palavra de ordem é a governabilidade. Se ela tem um vereador da coligação e nenhum vereador do partido, ela terá que governar com a Câmara. Esse jogo no município é o mesmo no estado e é o mesmo no Brasil. Governabilidade significa sustentação parlamentar. Uma instância federal, isso aconteceu com a ex-presidente Dilma. Dilma, né? Que também tinha um perfil gestor. Então, e infelizmente, essa base parlamentar no Brasil, ela é fisiológica oportunista. As coligações partidárias são formadas pelos mais escusos interesses. Nós temos no Brasil partidos de aluguel, que vão realmente apoiar em troca de favores políticos. Então, eu acredito que seja muito difícil mesmo, não quero ser pessimista, mas que ela governe com um perfil gestor vindo da iniciativa privada dentro desse jogo político de concessão de favores. Mesmo que ela tenha entrado em contato com isso, como ela disse que fez nas outras organizações, ela representava uma associação comercial da sociedade civil organizada. O enfoque é completamente diferente do que a necessidade, por exemplo, de aprovar um projeto impactante na prefeitura, ou o mesmo problema no governo do estado e no governo federal. Aprovar um projeto dentro de uma determinada linha na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal vai exigir pactos políticos, que infelizmente no Brasil não são ideológicos, não são voltados para o benefício da população, e sim para os interesses desta classe política e destas coligações, infelizmente, sinto muito, dos partidos de aluguel, e por isso que eu concordo com cláusula de barreira contra a formação desses partidos políticos, porque nenhuma democracia suporta 42 partidos políticos como que nós temos agora no Brasil. Desejo êxito na gestão, mas o jogo, senhora prefeita, não é esse. Certo. Outra pergunta que eu fiz para ela diz respeito, aí isso apareceu em inúmeras campanhas de inúmeras prefeituras por todo o Brasil, sobre assumir a prefeitura e já fazer uma limpa, entre aspas, né? Se falou muito nessa, especialmente nos gastos, né? Com CCs,
enfim, com o uso do dinheiro público, a preocupação com o uso do dinheiro público, mas ao mesmo tempo se falando em investimento, né? Então você tem aí esse jogo, né? E esse jogo de palavras, especialmente porque não são ações ainda, né? Então fiz essa pergunta para a prefeita a respeito do que seriam as primeiras ações dela no governo municipal aqui em Novo Hamburgo. Vamos ver a resposta. Assumindo agora em janeiro, que as primeiras coisas serão atacadas aqui na cidade de Novo Hamburgo? Sim, essa diminuição, né? Nós precisamos logo já segurar essa vertente, né? O que nós precisamos ter esse respeito com o dinheiro público e enxugar, né? Isso é, de fato, uma das ações e que toda a comunidade está esperando. E depois disso nós temos que fazer esse mapeamento. Então, o primeiro ano sempre é um ano que nós ficamos muito vinculados também ao orçamento, né, o que foi aprovado, e também fazendo todo o mapeamento, para que a população entenda, e nós precisávamos passar isso. Estamos falando de uma cidade planejada, visão de futuro, mas que nós vamos executar. Nós vamos planejá-la, temos a diretriz de onde a cidade quer chegar, mas nós vamos executando. Então nós vamos planejar o ideal e vamos fazendo o possível. Mas existe uma diretriz, não só para a nossa atuação nesses 4 anos, mas para as próximas também. Ou seja, pensando a médio e longo prazo também. Exatamente, porque a cidade precisa disso, não pode mais continuar da forma que está. Da mesma forma, outro tema que nós levávamos com muita força, que é a questão do desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo. Eu caminhando por todos os bairros, que foi o que eu fiz, eu caminhei muito, eu fui de casa em casa, em todos os bairros. Lógico, não consegui cobrir toda a cidade, mas a gente foi lá de casa em casa, levando para as pessoas as nossas propostas, e o que mais pediam era emprego. Então isso é algo que tem que ser muito pensado. Novo Hamburgo deixou de ser uma cidade que tenha um ambiente confiável para que as empresas se instalem. Professora, então, 2 declarações, né? Uma a respeito do enxugamento dos gastos e a outra o planejamento a médio e longo prazo visando um desenvolvimento econômico. Eu achei interessante juntar essas 2 falas, por quê? Né? Ao mesmo tempo que a primeira coisa a se fazer, ela fala do primeiro ano e tal, a primeira coisa a se fazer é se olhar para o orçamento e se enxugar onde se pode. Se fala também em desenvolvimento econômico, que exige investimento, né, de alguma forma. Então, como é que o senhor vê essas declarações? Eu temo que o que ela propõe seja como enxugar gelo, porque enxugar a máquina pública no Brasil, no Estado, no município, vai esbarrar de novo na questão política. Quer dizer, não é que seja uma coisa, não é que seja errado. Não é errado. Agora, tem um outro problema aqui. O que significa diminuir o tamanho do Estado? Esse é um problema, porque essa linha político-ideológica que prega o menor Estado também tem que perceber que no Brasil o Estado deve ter investimento prioritário em determinadas áreas sociais até hoje não atendidas e que a iniciativa privada não atende porque quer lucro. E outra coisa, ela fala em desenvolvimento empresarial. No Brasil e aqui na região, o empresário tem um sócio, o governo. O empreendedorismo no Brasil, na verdade, é injetado pelo Estado. Se não existisse a intervenção do Estado na economia, historicamente no Brasil, nós não teríamos economia. Então nós não temos realmente o empresário que arque com todos os ônus do processo econômico. Então, o meu medo, quando ela fala em enxugar a máquina pública, seria reduzir os incentivos sociais e ter que, para o desenvolvimento econômico, injetar recursos na classe econômica. Mas isso é a proposta ideológica dela, e é o contrário da proposta ideológica anterior, né? Não é correto investir adequadamente o recurso público. Isto concordamos perfeitamente. O problema é como fazer isto e em que áreas aplicar os recursos públicos, né? Porque, por exemplo, nessa proposta da PEC 241, nós temos uma proposta de estrangulamento completo da educação, da saúde e da segurança. Está muito bem disfarçado isso, está muito bem escondido.
Mas nós não precisamos, em muitas áreas, de menos Estado, e sim de mais Estado. De um Estado que realmente seja um Estado inclusivo dessa população totalmente desatendida. Eu me preocupo muito quando políticos assumem o poder com esta postura, porque ela significa isto. Temer também assumiu dizendo que ia enxugar a máquina. Ele fez o contrário até agora, porque ele precisa de base política. Temer só tem a maioria parlamentar que ele tem, porque ele fez muito mais concessões do que Dilma fazia para a classe política. E inclusive concedendo aumentos à classe mais privilegiada. Quando eu falei em enxugar gelo, eu quis dizer exatamente isso. Eu espero que ela consiga realmente investimentos adequados, mas que isso do Estado, com diminuição de gasto público, mas que isso não signifique em não investir nas áreas prioritárias de saúde, educação e segurança pública. Mas será que quando ela fala em enxugamento do gasto público, ela não está se referindo diretamente a coisas como, por exemplo, casos de confiança ou coisas do tipo secretarias em excesso? Acredito que ela esteja se referindo a isso, mas no momento que ela começar a demitir, ela vai provocar a ira das forças que nomearam essas pessoas. Isso mexe na governabilidade. Mexe na governabilidade, com certeza absoluta. E se ela realmente mexer na governabilidade, nenhum projeto que ela encaminhar vai ser aprovado. Essa questão da governabilidade, aí indo para uma coisa um pouco mais geral, né? Mas até que ponto a governabilidade sem concessões escusas, digamos assim, não é algo utópico? É possível essa governabilidade de uma maneira clara, honesta, digamos assim? A governabilidade ela surge na Constituição de 88 para deslocar o poder do executivo no regime militar para passar para a sociedade civil organizada, para os representantes eleitos. O problema é que isso foi utilizado, foi pervertido demagogicamente. O projeto em si da Constituição é correto, é adequado. Tanto é que Dilma foi deposta do cargo porque aprovou medidas que não estavam de acordo com o que o Congresso Nacional havia determinado. Muito bem. O problema é que este sistema no Brasil foi pervertido pela classe política, por essa mesma classe política que foi rejeitada pelas abstenções nulos e brancos. Então, se fosse corretamente praticado, seria ótimo. Mas, infelizmente, foi pervertido para significar exatamente isso. Troca de apoio político vergonhoso, como nós estamos vendo em todos os níveis do país. Para encerrar, uma última pergunta, professor. Não posso deixar de perguntar, daqui a 2 anos a gente já tem mais eleições. E a gente falou em outros programas a respeito dessas eleições presidenciais e, enfim, nacionais, né, de 2018. Depois de tudo que aconteceu, especialmente depois do cenário municipal, quanto que esse cenário municipal de hoje pode influenciar nessas campanhas e nessas eleições de 2018? Um vício da política brasileira é a separação das eleições, né? Porque as eleições municipais, na verdade, preparam as coligações das eleições majoritárias. Então, uma reforma política teria que unir numa eleição só. É um absurdo o país parar a cada 2 anos para eleger eleições, ou seja, as eleições municipais apenas têm como função reestruturar as coligações, as forças políticas que vão disputar as eleições majoritárias depois. Isso é um absurdo, é um gasto praticamente intolerável a que nós nos dedicamos. Portanto, as eleições majoritárias daqui a 2 anos, sim, elas estão baseadas no resultado destas eleições e é esse resultado que vai impactar diretamente os candidatos a presidente da República, a governadores, a senadores e deputados federais, com certeza absoluta, e estaduais. As eleições municipais são uma espécie de teste para esse... Teste. E é isso que precisaria mudar, entende? Porque as negociatas políticas, desculpe usar essa expressão, elas já começam a acontecer desde agora. Então, quando chega na eleição majoritária, o eleitor já recebe o pacote pronto, e aí não tem opção. Já está tudo previamente determinado, porque o sistema político foi montado dessa forma. Então, uma reforma política necessária seria juntar as eleições, elas seriam mais espontâneas, e escuta, e nós teríamos muito menos gastos.
Se gastou menos nessa eleição municipal, mas tu pode fazer um levantamento para verificar quantos milhões de reais ou até bilhões foram gastos em todas as eleições municipais do Brasil. Para quê? Se poderia ser numa eleição só. Nós estamos queimando dinheiro em vez de investir na educação, na saúde e na segurança. Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Obrigado pela discussão sempre produtiva. É um prazer recebê-lo. Obrigado, igualmente. O Em Pauta de hoje, então, fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvfevale, e também pela nossa página no Facebook, facebook.com/tvfevale. Até a próxima semana.